Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo que eu tava assim ansiosíssima pra gravar, que é o desfraude do Léo. Como vocês viram aí no título, demorou 1 ano e meio pra eu conseguir desfraudar ele. E eu vou contar tudo pra vocês, como que aconteceu esse processo, porque foi um processo, né? 1 ano e meio, foi bem longo, mas eu vou explicar aqui o que aconteceu. Nesse vídeo eu vou falar sobre o desfraude diurno. O noturno, eu já adianto pra vocês que já tá acontecendo, já faz quase uma semana que o Léo tá acordando sequinho, não tem feito mais xixi na fralda, então eu acredito que o desfraude noturno também já está em andamento e se até semana que vem ele não fizer xixi à noite, eu já vou começar a tirar a fralda da noite também. Então vamos lá, para começar, o que eu acredito, tá? Eu sempre, desde o início, eu acreditei que o bebê ou que a criança, né, ela tem o tempo dela mesmo para desfraldar, para qualquer coisa, para andar, para se desenvolver. E o desfraude é um processo de desenvolvimento da criança. Então, eu sempre acreditei que eu esperaria o tempo dele para fazer o desfraude. Eu não tinha pressa alguma em começar. Se ele tivesse com 3 anos e tivesse de fralda ainda, eu não ia me preocupar, sério mesmo. Mas o que aconteceu? Com 2 anos eu resolvi colocar o Léo na escolinha, porque eu já tava pensando em engravidar e acabou que coincidiu que eu engravidei, né? Quando ele completou 2 anos, eu já estava grávida, bem no comecinho, inclusive a gente estava numa viagem, tem até vlog aqui no canal. E aí nessa época eu já estava pensando em colocar o Léo na escolinha para que quando o momento do nascimento do irmãozinho chegasse, ele não sentisse que ele foi colocado na escolinha porque o irmão chegou, sabe? Eu queria que ele já tivesse adaptado nesse momento de escola, enfim. Quando eu coloquei ele na escolinha, a princípio eu coloquei ele numa escola particular. Eu já tinha me inscrito na municipal, então eu estava na lista de espera, mas eu não sabia se ia demorar 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano, ou se é que iam me chamar. Então eu resolvi colocar ele logo numa escolinha particular. E nessa escola, com a conversa com a diretora, eu já tinha visto que eles iam começar o desfraude do Léo ali. E aí eu até avisei pra diretora, falei assim pra ela, olha, ele ainda não tá pronto pra desfraldar, porque a criança ela dá sinal quando ela tá pronta pra desfraldar, ela dá alguns sinais, né? E quais seriam esses sinais? Ele pede pra ir no banheiro ou tem interesse em usar a privada, o piniquinho, alguma coisa assim, fica incomodado com a fralda suja, ele quer tirar. Ele já sabe tirar a roupa sozinho, então tira, abaixa a calça, tira a fralda, se incomoda com o xixi, com o cocô. Ele até avisa que quer fazer cocô ou xixi, enfim. A criança ela começa a dar sinais, né? E o Léo não tinha nenhum, sério, gente, ele não apresentou nenhum sinal com 2 anos de idade. Então eu avisei a diretora e ela falou: não, mas aqui a gente faz de um jeito assim, assado, e foi convencendo. Não tinha muito o que fazer, na verdade, né? A não ser que eu trocasse ele de escola, mas não tinha essa opção. Eu falei, tudo bem, a gente vai tentar, mas vai com calma, porque ele não tá preparado e tal, né? Tentei dar o máximo de explicações pra diretora e ela entendeu, né? Enfim. Aí começaram as aulas, o Léo ele ficou 1 mês nessa escolinha, e nesse 1 mês não aconteceu desfraude. Ele estava sujando roupa atrás de roupa, isso porque ele só ficava 4 horas, das 8 da manhã ao meio-dia. Não teve resultado nenhum, sabe? E logo depois me ligaram falando que abriu uma vaga na escola municipal e eu fui levar o Léo para lá. E lá eu já sabia que eles começavam o desfraude em criança com 1 ano e meio. Então, assim, o Léo com certeza ia passar também pelo processo de desfraude lá na escola e era período integral, das 8 da manhã às 4 da tarde. Eu fiquei um pouco com o coração na mão, assim, de deixar o Léo lá e esse processo de desfraude, enfim, mas, né, eu falei, vamos que vamos e vamos tentar, vai que dá certo, né? E as professoras me incentivavam também, falando, nossa, o Léo é muito esperto, ele entende o que a gente quer que ele faça e tal e tal. Aí elas falaram assim, você tem que tentar fazer em casa também, porque senão a criança fica confusa, aqui ela não usa fralda, lá na sua casa ela usa fralda, então na sua casa você tem que continuar. Só que assim, gente, olha, sinceramente eu não fiz, não tentei, porque eu sabia que ele não estava preparado.
E isso só ia gerar frustração pro Léo, ia gerar uma frustração em mim, porque eu ia querer que ele ficasse de cueca e ele ia sujar a roupa e tava no meio do inverno e ele não tinha tanta roupa assim pra sujar. E aí a roupa que eu precisava estar limpa ali, né, disponível pra ele, tinha que levar pra escola. Teve dias que a escola me ligou pedindo pra levar mais muda de roupa porque ele já tinha sujado todas. Isso porque eu mandava assim, sério, umas 5 mudas de roupas pra ele, né, calça e cueca. Então, assim, não tinha condições de eu continuar fazendo em casa. Quantas calças, quantas cuecas ele ia ter que usar, ia ter que sujar. Enfim, eu não queria ter que passar por isso. E como ele saía às 4 da tarde, às 8 da noite, 7h30, 8 horas, ele já estava indo dormir. Eu falei, pra que eu vou me estressar nesse curto período de tempo, sabe? Então, eu vou, aqui em casa, eu vou esperar o tempo dele. A hora que ele fala assim, eu quero usar uma cuequinha, ou se sentir à vontade em usar, eu vou sim incentivar. Eu vou oferecer, mas se ele falar não, eu não vou forçar e pronto, acabou. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. E foi assim que eu fui levando os meses, sabe? E eu via que ao longo das semanas ele foi sim tendo uma evolução, porque ele voltava com a mesma roupa que eu levei ele para a escola. Então, claro que isso é um belo sinal de que ele já não estava mais fazendo xixi nas calças, né? Só que olha só o que eu fazia, né, gente? Aqui é maternidade real. O que eu fazia? Eu deixava ele de fralda de manhã antes de sair de casa. Chegando na porta da escola, eu tirava essa fralda, colocava cueca nele, mandava ele pra escolinha e na volta no comecinho eu colocava a fralda nele pra ir pra casa, né? Porque é um caminho relativamente perto, mas eu ficava com medo dele fazer xixi no carro, sabe? Na cadeirinha, enfim, não conseguir segurar. Tanto que depois, quando eu não tava mais fazendo isso na volta, ele acabou fazendo xixi umas 2 ou 3 vezes no elevador daqui de casa. Então, pensa, né? Eu tinha que travar o elevador para limpar a poça de xixi que ficava ali. Então, assim, foi, né, um período meio conturbado, assim. Então, eu preferia não passar por isso e aí eu colocava fralda nele. E ao longo do tempo eu fui pegando mais confiança de que ele já entendia o que era fazer xixi. Pode ser que isso seja só com o Léo, mas o Léo não ficou confuso não. Ele sabia que quando ia pra escola não tinha fralda e eu avisava, conversava isso com ele, né? E aí aqui em casa eu colocava fralda e ele ficava tudo bem, ele não ficava confuso não. Uma coisa que talvez eu tenha pecado um pouco foi porque quando ele entendeu de fato o que era fazer xixi no vaso, no banheiro, enfim, ele chegava aqui em casa, ele já estava espertinho, porque ele queria colocar fralda, entendeu? Ele tinha uma preguicinha de ir no banheiro, então eu sabia que ele já sabia segurar o xixi, já controlava, né? Mas ele ficou esperto nesse sentido de que ele queria colocar fralda para não ter que ir no banheiro fazer xixi, entendeu? E por um período aí ele não tinha interesse em fazer xixi no troninho nem no vaso, ele só queria colocar fralda. Ele chegava da escola, ele já falava, quero colocar fralda. E eu nunca questionei muito, eu só perguntava se ele tinha certeza que é mesmo, quer fazer xixi e tal. Aí ele ficava irredutível, não, quero fralda, quero fralda. Aí eu falava, tá bom, então não tem problema, a gente põe a fralda. E aí, gente, aconteceu as férias escolares de dezembro e janeiro. E nesse período a gente foi lá para Belo Horizonte e lá a gente começou a pegar mais firme nesse processo do desfraude, né? A tia dele, a minha cunhada, ela incentivou assim, não, vamos tirar a fralda dele, vai dar certo e tal. Como a gente tava de férias mesmo, não tinha problema nenhum ele ficar sujando e a gente até colocou umas roupinhas bem levinhas assim pra ele, enfim. Só que, né, assim, a criança sempre surpreende a gente, né? Deu certo. O Léo, ele esqueceu um pouco da fralda no xixi, né, no caso, e ele conseguia já pedir que queria fazer xixi. Às vezes escapava uma coisa assim, mas muito, muito raramente. E aí deu certo o processo do desfraude do xixi durante o dia. E aí chegou um momento que eu nunca esperei que aconteceria comigo, que era o cocô, o desfraude do cocô. Gente, ele tinha uma dificuldade enorme para fazer cocô assim no vaso. Ele não fazia. Na verdade, ele nem queria tentar. Aí eu sempre respeitei também. Eu nunca fiquei forçando demais, assim. Eu sempre perguntava, você não quer fazer no vaso? Não quer fazer no pinico? E ele, não, 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 não. Sempre assim, falando que não queria mesmo. Queria fralda, fralda.
e aí eu respeitava e colocava a fralda e ele fazia. Mas agora, no início de setembro, aconteceu uma coisa que foi assim, o dia D. O que aconteceu? Ele pediu para colocar a fralda para fazer número 2. A gente já tava meio que dando uma insistida, assim, um pouquinho a mais, né? O pai dele mais do que eu, até eu era mais assim, relax, né? E aí a fralda, não sei porquê, eu acho que, não sei se eu não prendi direito, o que aconteceu. E na hora que ele fez, a fralda deu uma descida e sujou, assim, sujou a camiseta toda dele. Só que a gente não tinha percebido. E quem foi trocar foi o Paulo. Daí na hora que ele deitou o Léo na cama, aquele cocô sujou tudo o lençol ali. E a gente sentou com o Léo. Daí eu falei, agora é agora, sabe? Eu falei, Léo, a partir de hoje você não vai mais usar a fralda para fazer cocô. A partir de hoje você vai usar o troninho ou a privada. No caso, melhor a privada. Já fui indicando ele para fazer na privada direto, que é muito mais prático, né? No dia seguinte, aí ele ficou assim, não tem mais fralda, né, tal, porque agora cocô é só no vaso, né? Ele falava assim, repetia. E aí ele tava naquela vontade, mas aí ele não conseguia. Então eu falava, vamos lá sentar no vaso? Aí eu sentava ele um pouquinho no vaso, aí ele, não sai, não sai. Aí eu, não, mais tarde a gente tenta de novo, então. Aí eu tirava ele do vaso, e aí o Paulo ficou meio agoniado, ele falou, ai, coitado, tá com vontade, não faz. Eu falei, não, uma hora vai fazer. Porque hoje eu sinto aqui dentro que ele vai fazer. Passou o dia e quando chegou perto da hora dele dormir já quase, ele queria sentar no vaso de novo para tentar. E aí foi. E aí foi uma alegria. Aí ele ficou feliz, a gente ficou feliz, a gente fez uma festa. Ele conseguiu e ele ficou super feliz. E claro que a gente ficou também, porque é uma conquista muito grande para ele, né? No dia seguinte foi a mesma coisa, ele conseguiu assim sentar e fazer e tal. E agora à noite ele também já tá assim sequinho, sabe? E eu só tô deixando assim mais alguns dias. Eu quero, hoje é sexta-feira, eu quero deixar ele sábado e domingo ainda de fralda, mas se até segunda-feira ele não fizer xixi, eu também vou desfraldar ele à noite. Então ele tá desfraldado oficialmente e então é isso o meu relato. Se eu tenho uma dica para te dar, tenha paciência, não tenha pressa, gente. A criança, ela tem o tempo dela. O desfraude, quem dá o tempo é ela, né? É lógico que a gente oferece, a gente pergunta, ou a criança mesmo já apresenta curiosidade sobre o assunto, né? Porque vai ver você indo ao banheiro, seu marido, enfim, quem for, né? Mas é a criança que vai falar quando que ela tá pronta para desfraldar. Não tem por que a gente ter pressa. E o desfraude é um processo fisiológico da criança, né? É lógico que tem a maturidade emocional, né, física, enfim, mas também é fisiológica, né? Se ela não tem o esfíncter ali preparado para segurar xixi, cocô, ela não vai conseguir desfraldar, ela só vai ficar frustrada, vai deixar você frustrada, com raiva, brigando, muitas vezes pode ser que aconteça, né? Então, fica relaxada que tudo dá certo no final. E conversar com seu filho, converse com seu filho, pergunta onde que ele quer fazer xixi, cocô, sabe? Dê essa opção para a criança, para ela se sentir segura. E é esse o meu recado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, tá? Que vira e mexe eu tô postando algumas coisinhas por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!